Era já noite em Vila Nova de Gaia, eram 22h37 quando o centro comercial Marés do Douro estava praticamente deserto. As lojas tinham baixado as portas metálicas, e nos corredores ecoavam apenas os passos ritmados dos funcionários da limpeza, que finalizavam seu turno. O parque de estacionamento mergulhava num silêncio quase absoluto, como se o mundo tivesse decidido suspender a respiração. Carla, com seus saltos altos que quebravam aquela tranquilidade como trovões suaves, apressava-se em direção ao elevador. Nas mãos, várias sacolas de compras revelavam uma tarde intensa entre as promoções dos outlets locais. Por dentro, sentia um desconforto estranho, uma inquietação sem motivo aparente que fazia seu coração bater um pouco mais rápido. Quando entrou no elevador, soltou um suspiro profundo e, com dedos ligeiramente trêmulos, apertou o botão do rés do chão. As portas começaram a fechar lentamente, mas foram interrompidas por um homem que entrou em cima da hora. Desculpe, disse ele, estendendo o braço para impedir que as portas se fechassem. Vinha vestido com uma t-shirt preta simples e um casaco escuro que contrastava com a barba ligeiramente desgrenhada e o rosto maduro, marcado por linhas que contavam histórias. Carla lançou-lhe um olhar de soslaio, fingindo desinteresse, preferindo o silêncio da solidão. Mas, naquela altura, a solidão já não era uma opção. O homem afastou-se para um canto e sorriu, quebrando o silêncio. Ainda me surpreendo de encontrar alguém a fazer compras a esta hora. Carla respondeu com um tom frio e seco. E assim, interessa-lhe? Cuide da sua vida. O elevador desceu alguns andares, até que, de repente, tremeu. As luzes piscaram uma vez e tudo parou num estrondo metálico. A luz apagou-se. O coração de Carla acelerou. Ela largou as sacolas no chão e, quase sem controlo, encostou-se à parede do elevador, tentando manter a calma. O que tinha acontecido? Por que tinham parado? O homem, que se apresentou como Manuel, tateou o bolso do casaco para procurar o telemóvel e, depois, pressionou o botão de emergência no painel superior. Parece que houve um problema no sistema. Mantenha calma, ajuda virá em breve. A voz de Carla tremia. Odeio escuridão. E espaços apertados. Sinto que não consigo respirar. Manuel tentou acalmá-la. Respire fundo. Estou aqui, não vai ficar sozinha. Ela sentou-se, trazendo os joelhos ao peito, e passou uma mão pelos cabelos escuros que caíam em ondas suaves sobre os ombros. Não sabemos quanto tempo isto vai durar. E se ninguém notar? Manuel aproximou-se sem tocá-la, mantendo uma voz firme e tranquilizadora. Notarão. O alarme já foi enviado, só é questão de tempo. Quer conversar? Para distrair a mente. Carla fechou os olhos. Vamos falar. Só quero esquecer esta escuridão. Manuel sorriu e ajoelhou-se para ficar ao nível dela. Chamo-me Manuel, sou arquiteto. E você? Carla, trabalho numa agência de publicidade. Hoje foi um dia horrível. Só queria que acabasse para ir para casa. Tentando sorrir, ele admitiu que também não estava nada confortável, apesar de parecer calmo. Talvez este seja o momento que deveria acontecer, quem sabe? Ela virou o rosto para ele, os olhos brilhando levemente no escuro. Por que é que está tão calmo? Percebi que entrar em pânico não ajudaria ninguém, respondeu Manuel. O silêncio instalou-se, mas dentro do elevador, o ar parecia aquecer, como se aquela caixa metálica tivesse criado um universo só deles. Manuel tirou o telemóvel do bolso, acendeu a luz do ecrã e apontou para o teto. A luz refletia no rosto dele, agora mais visível, revelando olhos expressivos e uma barba bem cuidada. Carla fixou nos olhos, e por um momento o tempo pareceu suspenso. Nunca tinha falado com alguém assim, mas a sua voz parece uma velha conhecida, disse ela. Manuel inclinou ligeiramente a cabeça. Às vezes, um estranho é a voz mais familiar. Carla estendeu a mão para os sacos no chão, e Manuel percebeu. Quer um chocolate? Tenho aqui. Pela primeira vez, ela sorriu. Não resisto. Ele tirou um pequeno pacote de chocolate do bolso. Sentaram-se lado a lado, dividindo o mimo na escuridão. Manuel notou as mãos trêmulas dela e perguntou suavemente, posso segurar a sua mão? Depois de hesitar, Carla estendeu a mão. Quando os dedos se tocaram, algo invisível e poderoso uniu-os. O calor daquela mão na sua parecia mais íntimo do que um abraço. Suas mãos estão quentes, murmurou ela. Manuel sorriu. As suas estão um pouco trêmulas, mas isso passa. Pela primeira vez, Carla sorriu genuinamente. A tensão parecia dissolver-se naquele pequeno espaço. Já passou por algo assim antes? Perguntou ela. Ficar preso num elevador com uma mulher? Respondeu ele com um piscar de olhos. Não, mas nunca me senti tão próximo de alguém num momento tão inesperado. Carla baixou a cabeça.
Você faz-me bem, Manuel. Essas palavras mudaram tudo entre eles. Já não falavam só, sentiam. Manuel sentou-se em frente a ela, agora tão perto que o brilho do ecrã iluminava os seus rostos e partilhava o mesmo ar. Os seus olhares aprofundaram-se. Quer que lhe diga uma coisa? Pergunta Carla. Ele assentiu. Quando vi entrar no elevador, pensei: espero que não se meta comigo. Mas agora, estou feliz por estar aqui contigo. Manuel ficou por um momento em silêncio, depois deslizou para junto dela, os joelhos tocando os dela. Um toque leve, mas intenso. Quando te vi, pensei numa mulher frágil e forte ao mesmo tempo. Agora tenho certeza, confidenciou ele. Carla desviou o olhar. A parte frágil é verdade, a forte é só uma máscara. O silêncio que se seguiu foi diferente, carregado de significado. As palavras já não bastavam, os olhares diziam tudo. Então Manuel inclinou a cabeça lentamente. Carla não resistiu, os olhos semicerrados, os lábios entreabertos, a respiração acelerada. A testa dele tocou a dela, depois o nariz roçou-lhe a bochecha. Ela fechou os olhos, e num gesto hesitante mas verdadeiro, chegou o primeiro beijo. Suave, tímido, mas intenso. Quando abriram os olhos, sorriram. Carla repousou a cabeça no ombro de Manuel. Acho que nunca me senti tão segura na escuridão. Manuel passou os dedos pelos cabelos dela, num toque delicado e cheio de cuidado. O elevador continuava parado, mas era o último dos seus problemas. Ele acariciou-lhe a face e sentiu o arrepio que a sua mão provocou. Aquele gesto carregava desejo, mas também um respeito profundo. Carla colocou a mão no peito dele, sentindo o ritmo acelerado do coração, e sussurrou: será que tudo isto é só coincidência? Ele abanou a cabeça. Não, algumas coisas são jogos subtis do destino, e este jogo trouxe-me até ti. Ela não disse mais nada, apenas inclinou-se e aproximou os lábios do pescoço dele, sem tocar na pele, só com o ar da respiração. Manuel suspirou fundo, e quando ela finalmente tocou com os lábios na sua pele, todo o corpo reagiu. O pequeno beijo no pescoço foi como uma faísca na escuridão. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos e beijou-a mais profundamente. As mãos dela subiram para as costas dele, puxando para mais perto. Os corpos entrelaçaram-se, como se reconhecessem há muito tempo. A respiração acelerada misturava-se, o toque era instintivo. Carla desabotoou delicadamente o casaco de Manuel, deslizando as mãos para dentro da t-shirt, sentindo a firmeza dos músculos abdominais. Manuel encolheu-se ligeiramente, mas não resistiu, afundando o rosto nos cabelos dela. Na escuridão, os corpos dançavam uma coreografia silenciosa. Carla sentiu a parede fria do elevador contra as costas, mas o calor dos braços de Manuel era o seu refúgio. Ela fechou os olhos, entregando-se completamente ao momento. Os beijos desceram pelo pescoço, ombros, e ela inclinou a cabeça para trás, perdida naquela mistura de sensações. As mãos de Manuel começaram a desabotoar lentamente a blusa dela, não com pressa, mas como numa cerimônia sagrada. Carla não resistiu, fechou os olhos, entregando-se ao calor dos lábios e ao toque ardente das mãos. O tempo parecia ter parado naquele elevador. Depois de um momento, Carla ajeitou a blusa e os cabelos, encontrando o olhar de Manuel. Não havia vergonha, nem arrependimento. Apenas uma aceitação tranquila, como se aquele instante fosse tudo o que importava. Manuel depositou um último beijo na sua bochecha e disse suavemente: se não quiseres perder-me, segura minha mão lá fora, está bem? Carla sorriu, acenou e respondeu: esta noite não acabou. Só mudou de lugar. O elevador continuava parado, mas o que aconteceria quando as portas finalmente se abrissem? Seria o início de uma nova história, ou o fim de algo que nem sequer começou? A resposta estava prestes a surgir, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. O silêncio no elevador era agora mais confortável, quase cúmplice. Carla sentia o calor do corpo de Manuel mesmo na penumbra, e a respiração dele, ritmada e calma, parecia ancorá-la num mundo onde a escuridão não assustava. Aos poucos, a tensão que apertava o seu peito foi se dissolvendo, substituída por uma estranha sensação de pertença. Ela olhou para suas mãos entrelaçadas, o toque firme mas delicado que a fazia sentir segura, como se aquela noite tivesse sido escriturada para que os dois se encontrassem. Mas o que mais a surpreendia era o contraste entre a sua aparência exterior e o que Manuel transmitia. Vestia umas calças de ganga escuras, um casaco leve, e uma t-shirt preta simples, contudo seus olhos brilhavam com uma intensidade que desmentia sua postura casual. Ele tinha um ar maduro, com barba mal aparada e cabelo curto, de um castanho que parecia absorver a pouca luz que havia. Aquele contraste entre a dureza do seu exterior e a suavidade da sua voz era desconcertante.
Carla imaginou que, fora do elevador, Manuel seria capaz de arrancar sorrisos até dos mais rabugentos, e talvez até tivesse piadas prontas para situações como aquela. Sabes, começou Manuel, com um sorriso malicioso que iluminou seu rosto. Isto de ficar preso no elevador é um novo escape rum dos tempos modernos. E olha que não pagas bilhete. Carla riu, o som a quebrar a tensão que ainda pairava no ar. Pois é, e o melhor é que não há prêmio no fim, a não ser ficar preso aqui com um estranho, respondeu ela, brincando com a ideia. O elevador continuava imóvel, mas os seus pensamentos já viajavam para longe daquele pequeno espaço. Carla recordava o dia exaustivo que tivera, reuniões intermináveis na agência de publicidade onde trabalhava em Vila do Conde, o trânsito caótico que a atrasará, e agora aquele momento inesperado que, surpreendentemente, estava a transformar-se numa experiência memorável. Manuel contava-lhe histórias curtas sobre a sua vida como arquiteto, os desafios de projetar edifícios que resistissem tanto ao tempo como às exigências dos clientes, enquanto Carla falava das campanhas que criava, e de como o trabalho podia ser, por vezes, uma prisão tão sufocante quanto aquela em que se encontravam. Ela vestia um vestido de tecido sedoso, de cor vinho, que lhe caía suavemente sobre o corpo, realçando as suas curvas de uma forma sutil, mas elegante. Os saltos altos, embora desconfortáveis, davam-lhe uma postura altiva. Um colar delicado com um pendente em forma de gota cintilava ao ritmo dos seus movimentos, e os lábios pintados de um vermelho suave combinavam com a sua aura de mulher determinada. Manuel não podia deixar de reparar em cada detalhe, o contraste entre a sua aparência confiante e a vulnerabilidade que agora mostrava. Sabes, Carla, disse Manuel, isto tudo fez-me pensar que a vida tem um sentido estranho. Podemos estar rodeados de pessoas, mas sentir-nos sozinhos, ou presos numa caixa metálica, e encontrar alguém que nos faz sentir livres. Ela olhou para ele, sentindo um calor no peito que não sabia explicar. É verdade. E, por estranho que pareça, acho que esta noite ficou a valer a pena, apesar de tudo. Mas então, um som estranho interrompeu a sua conversa. Um clique metálico, seguido de um leve solavanco. As luzes do elevador piscaram, desta vez com mais intensidade, e um estalido seco fez com que os dois olhassem um para o outro, os olhos repletos de preocupação. O elevador voltou a tremer ligeiramente, como se estivesse a tentar arrancar-se das garras daquela falha misteriosa. Parece que a coisa vai melhorar, disse Manuel, tentando manter a calma, embora o seu tom escondesse uma ansiedade crescente. Carla assentiu, mas o seu coração disparou quando o painel do elevador piscou, e uma voz robótica, quase fantasmagórica, anunciou: Sistema em restauro. Por favor, aguarde. A escuridão parecia menos densa agora, mas a incerteza do que viria a seguir fazia o tempo alongar-se num suspense insuportável. Manuel passou o braço por cima dos ombros de Carla, num gesto protetor, e ela encostou a cabeça ao seu peito, ouvindo o batimento cardíaco firme e tranquilizador. Porém, o que ambos ignoravam era que, naquela mesma noite, fora do elevador, alguém os observava através das câmaras de segurança do centro comercial. Uma figura encapuzada, imóvel na penumbra do corredor do estacionamento, sorria de forma enigmática, como se soubesse que aquele momento encerrava um segredo maior do que os dois poderiam imaginar. E enquanto as portas do elevador permaneciam fechadas, e a noite avançava, o mistério começava a desenrolar-se, ameaçando transformar aquela história de acaso e desejo numa trama muito mais profunda, onde o passado de Manuel e Carla poderia ser a chave para sua libertação, ou para o seu aprisionamento definitivo. Afinal, quem era aquela figura oculta? E o que queria com eles? A resposta estava prestes a revelar-se, mas não sem consequências. O elevador não era só uma prisão metálica, era o palco de um jogo que ia muito além do acaso. E assim, no silêncio perturbador do Marés do Douro, a noite mal começara, e já prometia ser inesquecível. A manhã começava a espreitar timidamente nas ruas tranquilas de Vila Nova de Gaia, mas dentro do elevador do centro comercial Marés do Douro, o tempo parecia ter parado numa dimensão paralela. As luzes, ainda a piscar de forma errática, lançavam sombras que dançavam pelas paredes metálicas, criando um cenário quase surreal em que Carla e Manuel continuavam presos, entrelaçados não só pelos seus corpos, mas também por uma mistura de emoções intensas e incompreendidas. Carla, agora mais relaxada mas ainda visivelmente cansada, ajeitava o vestido vinho, que começava a amassar com a umidade e o calor daquele pequeno espaço. Os saltos altos estavam cuidadosamente tirados e empilhados ao seu lado, revelando uns pés delicados, pintados com verniz vermelho que contrastava com o chão frio do elevador. Um colar simples, com pendente em forma de gota de água, repousava sobre o peito, balançando ligeiramente com os seus movimentos. Manuel, por sua vez, mantinha o casaco aberto, revelando a t-shirt preta que já trazia algumas marcas do dia, e as calças de ganga ligeiramente amarrotadas pelo tempo que tinham passado sentados naquele espaço exíguo. Sabes, nunca pensei que ficar preso no elevador pudesse ser tão interessante, disse Carla,
tentando quebrar o silêncio pesado com uma piada. Às vezes, a vida prega-nos peças para nos obrigar a parar e a conversar com estranhos. Manuel sorriu, os olhos brilhando de uma forma que a fez corar ligeiramente. Pois é, e eu que achava que a minha profissão de arquiteto era a mais entediante do mundo. Parece que hoje ganhei um prêmio inesperado. Ela riu, um som suave que fez eco no espaço apertado, e Manuel aproveitou para puxá-la ligeiramente para mais perto, num gesto natural e protetor. De repente, um som estranho vindo do painel superior fez-o saltar. Foi um clique seguido de um zumbido que indicava que algo estava a acontecer. Será que finalmente? Começou Carla, mas a voz dela perdeu força quando perceberam que as portas se abriram lentamente, não para os libertar, mas para revelar uma figura encapuzada, que entrou sem hesitar, como se fosse parte do elevador. Manuel e Carla olharam um para o outro, surpreendidos e desconfiados. A figura parou mesmo à sua frente, e com um gesto rápido, tirou o capuz, revelando um rosto que Manuel reconheceu imediatamente. Era Henrique, um antigo colega de faculdade, com quem tivera uma rixa há anos. O sorriso dele era frio, quase ameaçador. Então, Manuel, nunca pensei que voltasses a cruzar-te comigo assim, disse Henrique, com uma voz carregada de sarcasmo. Esta é a tua nova amiga. Carla, certo? Que coincidência! Carla sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. O ambiente mudou radicalmente. A intimidade e a segurança que tinham construído foram substituídas por tensão e medo. O que queres aqui, Henrique? Perguntou Manuel, tentando manter a calma apesar do aperto no peito. Não sejas tão dramático, respondeu Henrique, caminhando lentamente pelo elevador, como se tivesse todo o tempo do mundo. Digamos que tenho um interesse especial em garantir que esta pequena aventura vos sirva de lição. Afinal, certos segredos não devem ser desenterrados. Carla apertou a mão de Manuel, sentindo o pulso dele acelerar. Que segredos? Do que estás a falar? Perguntou, a voz a tremer ligeiramente. Henrique deu um sorriso enigmático e, antes que pudessem reagir, o elevador voltou a tremer violentamente. As luzes apagaram-se completamente, deixando-os novamente na escuridão total. A única coisa que se ouviu foi a respiração ofegante de todos e o som metálico de algo a deslizar. Quando as luzes voltaram, Henrique já tinha desaparecido. Manuel e Carla ficaram imóveis, olhando um para o outro, tentando compreender o que acabará de acontecer. O elevador continuava preso, mas agora carregava um peso invisível, uma ameaça que pairava no ar. Henrique não veio aqui por acaso, murmurou Manuel. Há mais coisas em jogo do que imaginávamos. Carla engoliu em seco, o coração a bater descompassado. O que é que ele quer? E por que eu? Manuel assentiu, preocupado. Não sei ainda, mas uma coisa é certa, esta noite está longe de acabar. E nós vamos ter que descobrir o que está por trás disto, antes que seja tarde demais. No exterior, o sol começava a nascer sobre o Rio Douro, iluminando a cidade que ainda dormia. Mas dentro do elevador, o jogo sombrio apenas começava. E a questão que ambos tinham na mente era clara. Quem estava a manipular as peças daquele quebra-cabeça? E qual seria o preço para sair dali vivos? Enquanto isso, no controlo do centro comercial, as câmaras de segurança continuavam a captar imagens da figura encapuzada desaparecendo nas sombras, deixando para trás um mistério que prometia ser muito mais profundo e perigoso do que Carla e Manuel poderiam imaginar. A noite tinha passado, mas as respostas estavam ainda por chegar. E a próxima etapa daquele jogo mortal estava prestes a começar. A cidade de Vila Nova de Gaia despertava lentamente ao som distante das gaivotas e ao brilho suave do sol nascendo por trás das colinas, mas dentro do elevador do centro comercial Marés do Douro, o tempo parecia suspenso num universo paralelo onde a luz e a sombra dançavam entrelaçadas. Carla e Manuel permaneciam ali, sentados no chão frio e metálico, os corpos ainda marcados pela tensão da noite que parecia não querer terminar. O silêncio, agora carregado de uma nova ansiedade, era interrompido apenas pelo som do seu próprio respirar e pelo leve tilintar do colar de Carla, que oscilava com seu movimento. Ela ajeitava o vestido vinho, já amarrotado, enquanto Manuel, com o casaco aberto e a t-shirt preta marcada pela umidade, observava o painel do elevador, que piscava lentamente, como se hesitasse entre a vida e a morte daquele pequeno espaço. Manuel, o que é que aquele Henrique quer conosco? Por que é que ele apareceu assim, de repente? A voz de Carla era um sussurro carregado de medo e confusão. Manuel apertou a mão dela, tentando transmitir coragem, embora a incerteza lhe corroesse o peito. Não sei, Carla. Mas ele não é só um antigo colega. Há coisas do nosso passado que nunca deviam ter vindo à tona. Carla fechou os olhos, recordando os anos na faculdade, os projetos partilhados, as rivalidades silenciosas que se transformaram em rancores. Henrique era sempre o mais competitivo, o que nunca aceitava perder, e, às vezes, cruzava a linha do aceitável para alcançar os seus objetivos.
Mas nunca imaginara que ele pudesse ter um papel naquela armadilha. De repente, o elevador tremeu novamente, desta vez com uma força que os fez agarrar-se um ao outro instintivamente. As luzes apagaram-se por completo, mergulhando-os numa escuridão profunda e opressiva. O silêncio foi cortado por um som metálico, seguido de um clique seco que ecoou no espaço apertado. Está a acontecer outra vez, murmurou Manuel, a voz tensa. Talvez o sistema esteja a tentar reiniciar. Carla tentou inspirar fundo, mas o ar quente e o medo comprimiam-lhe o peito. Manuel, e se não funcionar? E se ficarmos aqui para sempre? Ele virou-se para ela, os olhos brilhando na penumbra. Não vamos deixar que isso aconteça. Estamos juntos nesta ponto. Quando as luzes se acenderam novamente, encontrarão-se numa situação ainda mais inesperada. As portas do elevador entreabriram-se lentamente, revelando um corredor vazio e iluminado, mas com um detalhe perturbador. Uma das paredes estava coberta por grafite fresco, uma mensagem escrita com tinta vermelha e letras apressadas. O passado não morre. Está sempre à espreita. Carla estremeceu, sentindo o sangue gelar-lhe nas veias. Isto não é coincidência, disse ela, apontando para a mensagem. Manuel concordou, o rosto carregado de preocupação. Alguém está a brincar conosco. Ou pior, está a tentar controlar-nos. Decidiram então sair do elevador, cautelosos, as mãos ainda entrelaçadas como âncora contra o medo. O corredor era silencioso, exceto pelo som dos seus passos ecoando nas paredes de cimento. À medida que avançavam, percebiam que o centro comercial, apesar da hora tardia, não estava tão vazio como pareciam as câmaras. Sombras moviam-se ao longe, e a sensação de serem observados aumentava. Carla, com o vestido agora desalinhado e os sapatos na mão, sentia a pele arrepiar-se a cada som inesperado. Manuel, com a postura firme, tentava mantê-la tranquila, mas a sua mente trabalhava a toda velocidade para encontrar uma saída e, sobretudo, uma explicação para aquela sequência de acontecimentos. Manuel, o que é que Henrique quer dizer com o passado não morre? Que segredos escondemos que ainda nos perseguem? Perguntou ela, a voz baixa e carregada de ansiedade. Ele parou por um momento, olhando para ela com intensidade. Há coisas que nem sequer te contei, Carla. E talvez seja a hora de partilhá-las. Antes que pudesse continuar, o som de passos rápidos aproximou-se pelo corredor. Ambos olharam em direção à origem, tensos. Uma figura feminina surgiu na penumbra, vestida com casaco comprido cor de vinho e botas pretas de salto alto que ecoavam no chão frio. O cabelo castanho escuro caía-lhe em ondas soltas, e os olhos, intensos e misteriosos, fixaram-nos imediatamente. Vocês têm mais perguntas do que respostas, não é? Disse ela, com uma voz suave mas firme. Eu posso ajudar, mas para isso tem de confiar em mim. Carla e Manuel trocaram um olhar hesitante, cientes de que aquela mulher poderia ser a chave para desvendar o mistério, ou uma peça perigosa num jogo muito maior. E enquanto o sol subia no horizonte, iluminando as ruas de Gaia, dentro daquele centro comercial abandonado, um novo capítulo começava a desenrolar-se, cheio de segredos, traições e revelações que iriam testar a coragem e a confiança de Carla e Manuel até o limite. Mas quem era aquela mulher? E que ligações tinha com Henrique e com o passado obscuro que ambos tentavam esquecer? A resposta estava ali, à espera, num jogo de sombras e luzes que prometia não deixar ninguém indiferente. O corredor onde Carla, Manuel e a mulher misteriosa se encontravam parecia esticar-se infinitamente, iluminado apenas pela luz trêmula dos candeeiros suspensos no teto. O eco dos seus passos misturava-se com o silêncio pesado, criando uma atmosfera de tensão quase palpável. A mulher, que agora se apresentava como Inês, fitava-os com um olhar penetrante, como se pudesse ver através das suas almas, decifrando segredos que ainda nem eles próprios conheciam. Carla, ainda segurando os sapatos na mão, ajeitou o vestido vinho que começava a escorregar-lhe dos ombros, expondo-lhe a pele delicada e um colar prateado que brilhava com a pouca luz. Manuel, com o casaco aberto e a t-shirt preta amarrotada, sentia o peso da situação apertar-lhe o peito, mas tentava manter a postura firme, como um arquiteto que enfrenta uma tempestade inesperada. Vocês não sabem o que estão a lidar, começou Inês, a voz baixa mas carregada de autoridade. Henrique não é apenas um antigo colega. Ele está envolvido numa rede que manipula o passado das pessoas para controlar o presente. E vocês, por acaso, têm algo que ele quer muito. Manuel franziu o sobrolho, tentando encaixar as peças do puzzle. Algo que ele quer? Do que estás a falar? Que segredo é esse que nos prende a esta armadilha? Inês deu um sorriso enigmático, um misto de cumplicidade e aviso. O segredo que vocês acreditavam ter enterrado. As escolhas que fizeram no passado, as decisões que pensavam terem ficado para trás, estão agora a voltar para assombrá-los.
Henrique quer usá-los para os seus próprios fins, e para isso, não vai hesitar em manipular tudo e todos. Carla sentiu o coração apertar-se, uma mistura de medo e curiosidade. Mas por que nós? Por que razão nos quer envolver numa teia tão perigosa? Porque vocês são a chave para algo maior, respondeu Inês, aproximando-se e baixando a voz. Algo que pode mudar tudo. E o elevador, essa prisão metálica, foi apenas o primeiro passo para os manter sob controle, para os fazer sentir vulneráveis e dependentes. Manuel respirou fundo, sentindo o peso das palavras dela. Então, o que fazemos agora? Como é que saímos disto? Inês sorriu, desta vez com uma ponta de desafio. Para começar, precisam confiar em mim. Eu sei onde está a solução, mas não será fácil. O jogo está a começar, e cada movimento pode ser decisivo. Carla olhou para Manuel, buscando nele a força para enfrentar o desconhecido. Ele segurou-lhe a mão, apertando-a, transmitindo-lhe coragem. Estamos juntos nisto, disse ele, com determinação. Enquanto avançavam pelo corredor, desconhecendo o que os esperava, a sensação de serem observados aumentava. As câmaras de segurança do centro comercial captavam cada movimento, e a figura encapuzada que os espreitara na noite anterior permanecia nas sombras, sorrindo com uma malícia silenciosa. E assim, naquele cenário onde o passado e o presente se entrelaçavam perigosamente, Carla, Manuel e Inês preparavam-se para enfrentar um jogo de segredos e manipulações que iria testar não só a sua coragem, mas também a força dos laços que começavam a formar. Mas no fundo, uma pergunta permanecia sem resposta. Quem seria o verdadeiro inimigo? Henrique, a figura encapuzada, ou talvez alguém muito mais próximo do que poderiam imaginar. O próximo capítulo da sua história estava prestes a ser escrito, e desta vez, o desfecho prometia ser ainda mais dramático e surpreendente.